dando continuidade ao livro de Hebreus. Pega aí a sua Bíblia e vamos ler essa leitura maravilhosa desse livro, que é um livro sobrenatural. Bom dia, Miss. Tudo bem? Ontem começamos a leitura de Hebreus. Lemos o capítulo 1, 2, 3, 4 e o 5. E hoje vamos iniciar a partir do capítulo 6. Bom dia, Salvadene. Vamos orar? Pai Celestial, Deus de bondade, misericórdia e gratidão, Senhor, a Ti, por mais um dia, Pai, mais um dia de vida e na Tua presença, Pai, buscando o Teu conhecimento. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco, Pai, abra o nosso entendimento, traga revelações, tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais um dia de vida. E glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, conhecendo um pouco mais da palavra do Senhor. Bom dia, Aninha. Bom dia, Digé. Vamos dar continuidade no capítulo 6. Capítulo 6 de Hebreus. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, do ensino a respeito de cerimônias de purificação com água, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Ora, com respeito àqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do ensino santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. No entanto, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O seu fim é ser queimada. Aqui, gente, o autor está colocando e fazendo uma comparação da vida das pessoas que recebem a palavra e não dão frutos. E o Senhor espera que toda pessoa, depois de receber a palavra do Senhor, depois de ter conhecimento, depois de fazer essa decisão de realmente seguir o Evangelho de Jesus, toda pessoa produza frutos. Assim como a terra que recebe a chuva também dá colheitas fartas. E a que não produz, que produz o contrário, né? Produz ervas venenosas que fazem matar e espinhos, o futuro dela é ser amaldiçoado e queimado. E ele faz também essa comparação conosco. As pessoas que ele coloca, o evangelho está para todo mundo, assim como a chuva está para toda a terra boa, para aquela terra fértil e para a terra que não vai produzir. E ele está colocando justamente isso, que todo o evangelho, o retorno dele são frutos para o reino de Deus. E aí a gente faz uma reflexão na nossa vida. Que frutos estamos dando? Porque o conhecimento da palavra, nós já tivemos acesso a ela. Nós conhecemos o evangelho do Senhor. Traz essa reflexão para a nossa vida. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, a leitura aqui também não vai voltar vazia. Nós precisamos fazer essa análise e ver que fruto estamos dando. Nós podemos mudar também, passar
a produzir outros tipos de frutos, frutos que agradam mais a Deus. Se caso a gente já não esteja frutificando conforme a vontade do Senhor. Porque muitas vezes nós frutificamos mais do nosso jeito e achamos que estamos, de fato, sendo úteis ao reino de Deus. E cada vez que a gente lê a palavra, a gente faz essa análise e a gente pensa, né? Então, dando continuidade, versículo 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram pelo nome dele, pois serviram aos santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre esse mesmo empenho até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Ele coloca aqui para a gente não parar, para a gente ser persistente, irmos até o fim, porque a fé cristã, a permanência que vai nos tornar um cristão de fato, esse caráter cristão, esse caráter de Cristo em nós. Queremos que cada um de vocês mostre esse mesmo empenho até o fim. E o fim é qual? É que até o fim da nossa vida aqui nessa terra, a certeza da promessa de Deus. Não podemos duvidar da certeza da promessa que Deus tem para seu povo. Versículo 11. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Aqui ele faz uma referência no Antigo Testamento. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então, Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. Mas ela não chegou assim de repente. Vocês que conhecem a história sabem que Abraão recebeu a promessa de ser pai das nações, de ter filhos. Mas essa promessa ela não se realizou imediatamente. Demorou um bom tempo. E assim é conosco também. De repente eu e você, nós já recebemos promessas do Senhor. E aí a gente está demorando e nós, muitas das vezes, desistimos dela. Mudamos o foco. E aí a gente perde a oportunidade. Então as promessas de Deus nem sempre se cumprem de imediato. Mas todas elas serão cumpridas. Todas. Não tem uma. Se Deus já falou com você, de repente você acha que é impossível acontecer o que você pensou, o que está no seu coração, está ardendo aí no seu coração. Mas Deus fala conosco aqui hoje pela palavra dele, ó, que a Bíblia é a palavra do Senhor, a boca do Senhor, a mente dele. E ele está dizendo aqui, aquela promessa que eu fiz a você, ela vai ser cumprida. Então, vamos aguardar. Com paciência e com fé, não desista. Vai até o fim, disse aqui atrás também. Então, daremos continuidade. Versículo 16. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, uma vez que Deus quis mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para os herdeiros da promessa. Ele o confirmou com juramento, a fim de que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que nos refugiamos nele, sejamos firmemente encorajados, para que nos apeguemos à esperança
que nos foi proposta. Então nós temos uma esperança. E a esperança maior que temos é da volta do Senhor Jesus para nos buscar. E a outra esperança é a da nossa salvação, da morada na eternidade. E Deus, Ele não muda, Ele não mente e Ele não falha. Não, de forma alguma. Ele sempre cumpre o que promete. Versículo 19. Temos essa esperança firme e segura como âncora da alma. Ela entra no santuário depois do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vou ler aqui onde fala da âncora. Temos essa esperança firme e segura como âncora da alma. A âncora, aquela peça pesada que dá firmeza aos navios, barcos, né? Na água. Que assim que lançada, ela firma o barco ali, pode vir a tempestade, que não vai levar o barco. E nós temos essa âncora também. Nós temos uma âncora que aquele colocou, que assim como aquela âncora que se segura, sustenta aquele barco na água, diante de tempestade, diante da fúria da água, e não leva o barco. Nós também temos, o Senhor Ele mandou para nós também a nossa âncora, que é Jesus Cristo, que pode vir a tempestade que for. Se a gente estiver segura, for nele, nessa âncora, a gente não vai naufragar, de forma alguma. Então nós precisamos ficar sustentada nessa âncora, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa âncora, a nossa sustentação, a nossa firmeza. Venha o que vier, a tempestade que for, mas nós vamos ter a certeza que vamos passar por ela. Amém? Então vamos, capítulo 7. O sacerdote Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Será que era poderoso esse homem, gente? Ele era rei de Salém e sacerdote de quem? De Deus, o Altíssimo. Encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis. Aqui, só situando um pouquinho a história. Quem já leu aí vai lembrar. Quando Abraão foi buscar o sobrinho dele, Ló, resgatar o sobrinho dele, que foi levado, né, por alguns reis lá. E Abraão soube disso. Então Abraão juntou seu povo ali e foi resgatar o sobrinho dele. E ele venceu aquela guerra. E Melquisedeque, que era rei lá da época, ficou sabendo e ficou grato pela vida de Abraão. Então ele foi ao encontro de Abraão e levou algumas coisas lá para Abraão, pão, algumas coisas de alimento. E Abraão ficou também agradecido e ele pegou e devolveu o dízimo dele para Melquisedeque. E isso aqui, que aconteceu naquela época, foi antes da lei de Moisés. Então não existia essa, como se fala, a legalização, vamos dizer assim, de dízimos, né? Não existia. Mas Abraão, ele fez isso. Então vamos lá. Encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e os abençoou. Foi para ele que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa Rei de Justiça, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. O autor de Hebreus quer dizer,
Na Bíblia não consta a história dele, a genealogia dele. Não mostra a linhagem, não mostra a descendência de Melquisedeque. Mas também não fala sobre a morte dele. Então o autor de Hebreus quer dizer para nós aqui, assim como Deus levantou Melquisedeque para ser alguém superior a Abraão, para Abraão devolver o dízimo, para ele pode também fazer qualquer outra coisa. E o autor aqui fala, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Não mostra o início da vida, quando ele nasceu, não mostra também a morte dele. Aí ele diz aqui, feito semelhante ao Filho de Deus, semelhante a Jesus. Ele permanece sacerdote para sempre. Ele quer dizer, que no meu entendimento, gente, que ele vai permanecer sacerdote para sempre, porque não consta ali a morte dele, consta a continuação por meio de Jesus. Capítulo 4. Considere a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Que até Abraão, que era considerado ali o pai da fé, um homem segundo o coração de Deus, ele viu aquele homem como superior a ele, porque os homens só devolviam o dízimo para alguém maior que ele, superior a ele. A lei requer aos sacerdotes entre os descendentes de Levi, e ele não era descendente de Levi, Melquisedeque, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Quer dizer, esse homem, Melquisedeque, abençoou Abraão, que já era abençoado por Deus, já tinha recebido uma promessa do Senhor. Então o autor aqui quer nos dizer, Melquisedeque era de fato um homem, um sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 7. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Quer dizer, Abraão, aqui, que foi abençoado por ele, era inferior a Melquisedeque. Versículo 8. No caso dos levitas, quem recebe o dízimo são homens mortais. No caso de Melquisedeque, quem recebe é aquele de quem se dá testemunho que vive. Pode-se dizer que Levi, que recebia os dízimos, os pagou por meio de Abraão, já que Levi estava presente em seu antepassado, Abraão, quando Melquisedeque se entregou com ele. Então quer dizer que os levitas eram sacerdotes que recebiam os dízimos, mas eles morriam, eram homens, acabavam morrendo. E aqui nesse caso, no caso de Melquisedeque, quem recebe é aquele de quem se dá testemunho que vive. Quer dizer, não consta nada de morte dele. Consta a continuação por meio de Jesus. Pode-se dizer que Levi, que recebia os dízimos, os pagou por meio de Abraão, porque Jesus veio da linhagem de Abraão, já que Levi estava presente em seu antepassado, Abraão, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Jesus é semelhante a Melquisedeque. Versículo 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não de Abraão. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei.
Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia participado no serviço do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quando há sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote, não pela lei relativa à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Por isso, sobre ele é testemunhado Jesus Cristo. Ele continua: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Referências do Antigo Testamento. Versículo 18. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. O autor coloca. Ele também está fazendo referência ao Antigo Testamento. Quando ele disse aqui, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 18. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, segundo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem nenhum juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Eu vou voltar aqui só em relação à lei. Quando ele coloca aqui que a lei se tornou inútil, que a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Ele está colocando aqui o autor, quer dizer, por que houve a necessidade de um outro sacerdote? Porque a lei anterior, a lei de Moisés, ela estava, como ele disse aqui, ultrapassada. Ela não foi sendo atualizada. E aí houve sim a necessidade de levantar um sacerdote, não por meio de homens, mas de Deus. E aí o Senhor, ele levantou o seu Filho, Jesus Cristo, que intercede por nós, que foi além do véu. Tem a passagem, nós lemos aqui, que falou que ele ultrapassou o véu. O sacerdote, homem, ele não ultrapassava o véu. Ele ia até aquele lugar santíssimo uma vez no ano, levando sacrifícios de sangue para aquele altar, para ouvir, para estar na presença do Senhor. E ainda tinha o véu à sua frente. E ele, o autor, coloca aqui: o Senhor levantou um outro sacerdote, um sacerdote que ultrapassou o véu e que dispensou o sangue de animais, que o sangue foi dele próprio, que foi Jesus Cristo. Então daremos continuidade. Versículo 22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Versículo 23. Ora, houve muitos daqueles sacerdotes, porque a morte os impedia de continuar ao seu ofício. Então houve vários, mas como eram homens carnais, eles morriam. Foi levantado por lei humana. E então eles faziam um trabalho para o Senhor, sim. Eles eram ali purificados, escolhidos só para fazer aquilo. Mas o autor disse que era impedido o seu trabalho. Por quê? Porque eles morriam. Então, o versículo 23 fala, né? Vou só repetindo aqui. Ora, houve muitos daqueles sacerdotes, porque a morte os impedia de continuar no seu ofício. Então, foram vários. No entanto, Jesus, visto que vive para sempre, tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele,
se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Gente, nós temos um intercessor ao lado de Deus, para sempre, dia e noite, 24 horas. Maria Marques, bom dia. Alessandra, Lopes, Bianca, Beatriz. Vamos. Então nós temos esse sacerdote. Temos esse intercessor que é Jesus. Por nós. Versículo 26. Portanto, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, olha só, as qualidades que o autor coloca aqui do nosso sacerdote, que é Jesus. Ele é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado nas alturas dos céus. Esse é aquele que intercede por mim e por você. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Jesus não precisa. Ele fez de uma vez por toda, dando o seu próprio sangue. Ele o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. No entanto, o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Ele disse para nós aqui, a lei, lá do Antigo Testamento, levantou sacerdotes, homens que tinham fraquezas. Mas o juramento, a palavra do Senhor, deu para nós o Filho, seu Filho, perfeito. E não é a morte não venceu, é para sempre. E aqui fechamos o capítulo 7 de Hebreus, com essa mensagem aqui para nós, que eu vou repetir. A lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Ao entanto, o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então temos, eu e você, nós temos esse intercessor. Qualquer hora do dia, da madrugada, da noite, qualquer hora, na bondade, na dificuldade, nós temos a quem nos recorrer. Nunca ninguém que tem Jesus não vai se sentir só. Não vai se sentir abandonada, não vai se sentir coitada, não vai se sentir desprezada, inferior. Isso não pertence a quem tem Cristo dentro. Você pode passar por tristeza, por medo, por insegurança, mas quando você perceber que você está com esse sentimento, na hora você repreende. Está repreendido em nome de Jesus. Eu tenho Jesus comigo, o Espírito Santo está dentro de mim. E pronto. Fala em voz alta. Declara isso em voz alta. Está repreendido em nome de Jesus. Porque Jesus, ele já fez isso por nós. Ele está conosco. Nós não podemos duvidar de forma alguma. Faz parte da nossa fé. Nós lemos aqui que nós temos que levar a nossa fé até o fim. E como que a gente, no meio da estrada, a gente vai fraquejar? Não podemos, de forma alguma. Então, daremos continuidade no capítulo 8. O sumo sacerdote de uma nova aliança. Capítulo 8 de Hebreus. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, erigido pelo Senhor, não por seres humanos. Ele está dizendo para nós que o Senhor, que Jesus,
Não está nesse tabernáculo aqui construído por mãos humanas. Que ele está lá no céu. Como é maravilhoso ler isso aqui, hein? 3, versículo 3. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, que era o papel do sacerdote. Por isso, era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem em um santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. Está muito claro aqui, hein, gente? Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu também me afastei deles, diz o Senhor. Eu quero voltar só aqui, onde fala que, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, o Senhor está nos dizendo, foi necessário fazer essa mudança. Então você, eu e você, não precisamos ficar apegado ao passado. Não está dizendo aqui que é para a gente abandonar o Antigo Testamento. Não, mas nesse caso aqui da aliança, de tudo que o sacerdote fazia, sim. Porque nós não somos sujeitos mais ao sacerdócio do Antigo Testamento. Não, aqui o Senhor está deixando claro para nós que ele fez uma nova aliança. E o selo dessa nova aliança foi o sacrifício de Jesus fez. O sangue que ele derramou para dispensar tudo aquilo do passado. Então Jesus está no seu tabernáculo, no santuário, no céu, sendo o nosso intercessor. E nós não podemos duvidar disso. E quando a gente faz rituais semelhantes ao do passado, nós estamos dizendo, o sangue de Jesus é insuficiente. Eu preciso matar uma galinha, um porco, uma vaca, um bicho e derramar o sangue aqui. Isso é contra a palavra do Senhor. Ele continua, o Senhor continua, falando da história do povo, da desobediência do povo que ele tirou do Egito. E ele colocou que se afastou daquele povo. E ele continua aqui. Isso são passagens do Velho Testamento. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na mente deles, e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu serei misericordioso com a injustiça deles, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E como que o Senhor vai colocar na nossa mente, no nosso coração, a sua lei?
por meio do Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que decidimos andar, ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus dispensou a nós o Espírito Santo. E Ele que está na nossa mente, na nossa alma, está no nosso interior, é a Ele que nós devemos recorrer. Buscar, porque o Senhor falou, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o Espírito Santo de Deus com vocês. E nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. O versículo 13. Ao chamar de nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. E aí, não vamos ficar apegados a coisas lá atrás? A incircuncisão, a fazer sacrifícios? Não, gente. O Senhor, Ele fez isso por nós. Nós não podemos, de forma alguma, desconsiderar o que Jesus fez por nós. Vamos ler o 9? Adoração no tabernáculo terreno. Ora, a primeira aliança tinha prescrições para a adoração e também um santuário terreno. Quer dizer, lá no Antigo Testamento nós vimos lá que foi construído, que Moisés recebeu as instruções do Senhor para construir esse tabernáculo. E lá tinha todas as instruções, que é longa, que nós vamos ver em breve, creio que em julho, final de julho. Esse tabernáculo foi edificado e na primeira parte, chamada Lugar Santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu do tabernáculo havia a parte chamada Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Dentro da arca estava o vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que havia florescido e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra, cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não nos cabe falar agora com detalhes. 6, versículo 6. Depois de tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano. Então esse sacerdote, ele entrava somente uma vez, ninguém mais poderia entrar. Hoje eu e você podemos entrar 24 horas por dia na presença do Senhor. Por quê? Porque Jesus veio e deu a vida dele. Morreu por isso. Morreu pela nossa liberdade. Morreu pelo nosso acesso, nosso livre acesso a Deus. E olha aqui, gente, o sacerdote só podia entrar uma vez no ano. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano. E nunca sem apresentar o sangue do sacrifício. Quer dizer, todas as vezes eu tinha que apresentar o sangue, o sacrifício, que ele oferecia por si mesmo, pelos pecados dele, e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Versículo 8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o lugar santíssimo, enquanto o primeiro tabernáculo permanecia erguido. Versículo 9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água que foram impostas até o tempo da nova ordem. Então ele está dizendo, ali precisava ser feito, precisava de organização, precisava daquelas
daquele cumprimento, porque foi uma ordenança. Mas o tempo impostas até o tempo da nova ordem. E nós estamos já cumprindo a nova ordem. O sangue de Cristo. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvam ao Deus vivo. O autor aqui está realmente abrindo nossos olhos. Todas as pessoas, todas as pessoas deveriam ler isso aqui. Não é mesmo, gente? Olha só, se o sangue, está colocando aqui, se o sangue de animais purificava a pessoa por fora, limpava os pecados, eram tidos como limpas, pecado perdoado. Imagina o sangue de Jesus, que não limpa só o exterior, limpa a nossa mente. Ela nos liberta de coisas do passado, ele está dizendo aqui para nós. Purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte. Ele quer dizer, limpa tudo, todos os nossos pecados, tudo aquilo de errado que a gente já fez nessa terra. Não existe o pecado pequeno e o pecado grande. Aquele mais cabeludo possível. Aquela pessoa que você pensou aí, que já cometeu inúmeros pecados nesse mundo. O sangue de Jesus é poderoso para limpar essa pessoa. Tão poderoso que limpa até a consciência dela. Muda o comportamento das pessoas. Versículo 15. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Quer dizer, todo aquele que cometeu erro com a primeira aliança, o Senhor veio e limpou, resgatou, tirou tudo, limpou. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Realmente, o testamento só tem valor depois da morte daquele que fez o testamento. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, bem como água, lã, escarlate e ramos de isopo. Isopo. Não sei se é assim que pronuncia não, gente. Ramos de isopo. Aspergiu o próprio livro e todo o povo. E disse, este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou que vocês obedeçam. Isso lá, quando Moisés estava com a lei, apresentando. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sacerdotal. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue,
e sem derramamento de sangue não há perdão. Versículo 23. Portanto, era necessário que as representações das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. As coisas celestiais não aceitavam sacrifício de sangue aqui, de coisa aqui da terra. Versículo 24. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote. Jesus não precisa ficar morrendo várias vezes, derramando seu sangue várias vezes, assim como o sacerdote fazia, apresentando sangue todas as vezes que ia se apresentar diante do santuário. Não, versículo 25, não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, do que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde a criação do mundo. Agora, porém, ele apareceu de uma vez por todas, por fim dos tempos, para aniquilar o pecado, sacrificando a si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. De onde é que as pessoas tiram que existe encarnação? Que a pessoa vive várias vezes. Aqui está dizendo, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecer pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Nós somos desse grupo que aguarda a Jesus, aguarda a volta de Jesus. Amém, gente? Aqui nós concluímos capítulo 6, 7, 8 e 9 de Hebreus. Fechamos aqui com esse versículo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. De muitos quem? Daqueles que acreditam nele. E aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quando ele coloca aqui pecados de muitos, porque nem todos querem, né? Nem todos. E o Senhor, ele não é agressivo para chegar e obrigar a pessoa, de forma alguma. É quem quiser. Então, por isso que o Evangelho, a palavra do Senhor, precisa ser levada para as pessoas. As pessoas precisam conhecer. Porque para ela ter a opção de escolher a seguir a Jesus, a entender que ele é seu único Salvador, que é por meio dele, é somente por meio dele que a gente chega ao Pai, que é somente por meio dele que nós vamos conseguir a tão sonhada salvação. Mas tem aquelas pessoas que falam, eu não quero. E quero viver aquilo que me agrada, a minha carne, fazer as coisas que eu gosto. Pronto, pode continuar. Mas ela precisa conhecer. Ela precisa saber disso aqui. Precisa ter a certeza da escolha dela. Amém, gente? Oremos. Pai Celestial, gratidão a Ti, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pela Tua palavra, Pai. Pela oportunidade que tivemos de ler um pouco mais da Tua palavra. De conhecer mais de Ti, meu Pai. Muito obrigado pelas Tuas revelações, Pai. Pelo Espírito Santo de Deus conosco. Nós Te pedimos, Pai, que nos dê sabedoria, que o Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo a levarmos a Tua palavra para as pessoas que, de fato, recebam e pratiquem-as